Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clia, o nosso espaço para discutir psicologia, saúde e educação com um olhar humano e hoje também jurídico. Nós vamos falar sobre um assunto que é um marco histórico em inclusão previdenciária, que é o projeto de lei 1225 de 2024, que propõe aposentadoria especial para mães atípicas. Então, para essa conversa tão importante, eu estou recebendo hoje um convidado muito especial, principalmente para mim, que é o Felipe Cavagione, que além de ser advogado empresarial com atuação estratégica no direito empresarial e sócio da Boeri Cavagione, também é meu filho, né? Então, Felipe, fico muito feliz de receber você aqui hoje, viu? Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, podendo falar desse tema tão essencial e tão legal de falar, porque o direito ele nasceu para proteger e organizar a sociedade, mas hoje muitas vezes ele é visto com desconfiança, né? Justamente por uso distorcido do direito, manipulações políticas, injustiças que a gente acaba presenciando, o que gera uma ruptura de confiança. Então é muito legal poder estar aqui para falar da importância do direito como instrumento de cuidado, inclusão e transformação social. Então, obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes. Sim, e realmente isso é algo fundamental, principalmente porque a gente está falando aí de uma população que acaba ficando muitas vezes muito desassistida, né? Então, para a gente começar, vamos iniciar a conversa falando sobre essa questão do INSS, né? Então, hoje, para a gente contribuir com o INSS, a maioria das pessoas precisa pagar 20% do salário, certo? Então, esse projeto agora, que está em votação, permite que mães e pais atípicos contribuam com apenas 5%. Por que essa mudança ela é tão importante para essas famílias do ponto de vista de lei e de justiça social? Olha, esse é um projeto muito importante porque a estrutura atual da Previdência exige a necessidade de você ser um segurado. Então, hoje, só para contextualizar, existem três principais modalidades que você pode se tornar um segurado da Previdência Social. Você pode ser um empregado CLT, onde a contribuição ela vai ser descontada diretamente da sua folha de pagamento, né, do seu holerite, no caso. Você pode ser um contribuinte individual, como autônomos, MEIs, etc., ou um segurado facultativo, né, ou seja, uma pessoa que não trabalha, que não tem renda, mas que pode optar por contribuir. E qual que é o principal problema quando a gente está falando de pais e mães atípicos, né, de cuidadores que abandonam o mercado para cuidar dos seus filhos? Eles perdem a renda, então eles ficam fora desse sistema, né? Eles poderiam contribuir facultativamente? Poderiam, mas hoje a contribuição facultativa exige o pagamento de ao menos 20% sobre o salário mínimo, o que atualmente, né, fazendo uma conta rápida, vai dar em cerca de R$ 300, 300 e poucos reais, o que é inviável se você pensar em uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, né? Esse projeto, eu acho que ele é um avanço muito significativo porque ele vai criar esse regime especial com uma alíquota muito reduzida, de 5%, o que vai dar ali uma média de R$ 100, R$ 120, né, fazendo aqui a conta por cima. Então, esse é um reconhecimento muito importante que a legislação está dando ao cuidador, né, reconhecendo como um trabalho social de fato. E isso está muito ligado ao princípio da isonomia do direito. E o que é o princípio da isonomia? É o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade não é tratar todos da mesma forma, mas tratar diferente quem está em uma situação diferente. Então, é muito bom, né, esse projeto de lei, porque vai permitir que cuidadores tenham direito a benefícios imediatos e futuros, como o salário maternidade, o auxílio por incapacidade e até a aposentadoria. Então, isso é uma inclusão previdenciária e uma proteção social muito importante e um passo grande que a gente está dando. Isso que você falou é fundamental, porque nós vemos essa realidade no dia a dia da CLIA, né? Muitas mães que não conseguem de fato trabalhar porque precisam acompanhar os seus filhos às terapias, precisam dar um suporte diferenciado em casa e que muitas vezes realmente não tem recurso para pagar 20% de um salário mínimo, muitas vezes não tem recurso até para o próprio valor da condução para ir à terapia. Então, realmente vem muito ao encontro dessa necessidade, né? E se a gente for pensar que a Constituição ela fala muito sobre a dignidade da pessoa humana, né? Você falou da questão da isonomia, como que você vê que essa proposta conversa com esse princípio da dignidade?
Olha, a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar do nosso direito, né? Inclusive, ela está prevista nada mais nada menos que no artigo 1º da Constituição Federal, dentre outros tantos direitos fundamentais. Então, o que é a dignidade, né? Assim, para simplificar, porque muitos veem como um princípio abstrato. Eu, ao contrário, vejo, né, como uma forma muito real, né? É segurança, é respeito, é autonomia mínima do cidadão, mesmo diante das dificuldades. Então, pais e mães atípicos que deixam o mercado por necessidade, eles não estão deixando por escolha. Então, o sistema atual, né, previdenciário, ele foi pensado para o trabalho remunerado. Incluir essas pessoas, né, com essa contribuição especial reconhece o valor social do cuidado e protege essas pessoas contra o envelhecimento sem rede de apoio. E qual que é o resultado? As pessoas, né, os cuidadores, os pais e as mães, não ficam mais invisíveis para a sociedade. Então, isso, ao meu ver, é um passo fundamental para que seja respeitado a dignidade também dessa população. E quando a gente vai pensar isso um pouco do ponto de vista psicológico, toda essa sobrecarga emocional, né, da mãe, do pai atípico, o luto pelo diagnóstico, a solidão que eles enfrentam, porque acabam, de certa forma, deixando de participar de vários eventos sociais, a família muitas vezes deixa de lado, as mulheres muitas vezes são deixadas pelos maridos, os estigmas, né? E esse risco de envelhecerem desamparadas, sem um recurso financeiro e ainda ter alguém que vai precisar ser cuidado, muitas vezes por toda a vida, né? Então, a gente pensar na questão da previdenciária e também na questão do cuidado com esse adulto que em algum momento também vai ficar sozinho e sem condição de se cuidar, é fundamental. E aí eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente como que o direito pode se tornar um instrumento de cuidado e de reparação histórica para essas famílias. Claro, bom, o direito, né, desde os seus primórdios históricos, os tempos ancestrais, ele é uma ferramenta de cuidado, né? Então, originalmente, ele foi criado, né, o direito, para prevenir desigualdades, para regular a sociedade e para proteger os vulneráveis. Então, a gente vê isso desde o Código de Hammurabi, na Roma, na Grécia Antiga, e isso só tem se desenvolvido com o tempo, especialmente em países da União Europeia, né, como na França, que tem a Constituição, que foi um paradigma, né, uma grande mudança nesse sentido. Então, eu acredito sim que o direito deve funcionar como uma ferramenta de cuidado. E a realidade desses pais e mães atípicos é muito simples, né? É uma dedicação integral, é um abandono de carreira, é uma ausência de renda, muitas vezes, e eles abrem mão até mesmo da própria saúde mental e emocional para poder cuidar dos seus filhos. Então, eu vejo que esse projeto de lei da aposentadoria especial reconhece muito bem o valor social do cuidado e pode funcionar como uma forma de reparação. Mas, além disso, a gente tem outros projetos em andamentos com a mesma importância e com o mesmo valor social. Eu posso falar aqui, por exemplo, do PL 292 de 2024, que prevê a isenção no imposto de renda com teto de até 6 salários mínimos para pessoas com TEA ou seus representantes legais. Outros projetos também estão em andamento, inclusive para ampliar essa isenção no imposto de renda, como o PL 394, o PL 3834, e outras leis que já vieram, né, que já foram feitas há um tempo, como a Lei Berenice Viana, a Lei Brasileira de Inclusão, o BPC, as isenções, né, para aquisição de veículos automotores, de IPI, ICMS, IPVA. Então a gente vê no direito uma tendência histórica já, acredito que desde 2010, 2008, para valorização dessas pessoas que passam por situações delicadas, para valorização do cuidado por meio de políticas públicas e legislações concretas. Nossa, Felipe, está falando de tantos projetos e o que eu vejo muitas vezes com as mães que nos procuram é que grande parte delas não tem ideia, né, dos direitos que elas têm para buscar uma melhor qualidade de vida por meio desses projetos que estão em andamento, daquilo que elas já têm acesso, né? E isso é muito triste. Como é que você acha que nós poderíamos difundir isso para a sociedade? Olha, eu acho que realmente hoje o acesso ao direito ele é muito limitado. Então eu vejo 3 movimentos possíveis para a gente enxergar um sistema de acesso à justiça mais humano.
E esse é um debate que seria um podcast à parte, porque realmente no Brasil a dificuldade de acesso é muito grande. Né? Apesar da gente ter ali questões como o JEG, como a justiça gratuita, o acesso à informação é precário. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos hoje de simplificação, então, mais pontos de atendimento à população carente, mais políticas de acesso à informação. Nós precisamos melhorar na nossa comunicação, né? Deixar um pouco de lado o juridiquês em algumas partes, deixar uma linguagem mais simples, mais acessível. O governo poderia criar campanhas educativas e, inclusive, parcerias com associações ou clínicas, né? Como é a CLIA hoje, que poderia estar fomentando essa divulgação e o acesso à informação. E, por fim, eu acho que a participação social unida à tecnologia é fundamental, né? Apesar de nem todos hoje ter acesso à internet de qualidade, a IA, a inteligência artificial, que está em grande avanço hoje em dia, está aí para responder muitas dúvidas. Né? Hoje você consegue, por meio dela, preencher requerimentos, identificar direitos. Claro, sempre bom conversar com advogado, com alguém que, né, tenha estudado o tema também, mas o acesso está aí, sendo simplificado. Mas, claro, a gente sempre pode dar muitos passos avante, né? Essa questão do acesso à informação é muito importante mesmo, né? E eu acho que uma informação importante sobre esse projeto que nós vamos discutir hoje é que ele não exige mais que as famílias provem uma baixa renda para terem direito a esse benefício, né? E eu imagino que isso gere uma série de discussões, talvez entre os juristas, o medo dessa falta de exigência abrir brechas ou gerar algumas confusões no futuro. Como que você vê isso? Olha, é uma mudança realmente significativa, então claro que iria haver grandes discussões, né? Ainda mais entre nós advogados que adoramos uma discussão. Então, assim, hoje, realmente esse projeto prevê que não será mais exigido a comprovação de baixa renda. Mas por quê? Né? Para contextualizar também. Normalmente, quando o Estado ele prevê um benefício desse, né? Então uma redução de alíquota, uma contribuição especial, é muito normal que você estabeleça isso juntamente a um critério socioeconômico, para garantir que realmente as pessoas que estão em estado de necessidade tenham acesso a isso. Porém, nesse projeto de lei, o critério é a condição de cuidador atípico, não é a renda. Por quê? Porque todo cuidador, né, pai e mãe de criança atípico, que tem que deixar o seu trabalho, por óbvio, já não tem uma renda. Então, por mais que o seu cônjuge, a sua família, possua condições, você, pessoa física cuidador, não vai ter. Então, isso vem muito daquele princípio que eu falei da isonomia, né? É o dever de proteção a pessoas com deficiência e os seus cuidadores. Então, aqui, nós não estamos falando de um critério econômico, mas de um critério social. Tá? Então, claro, pode ser que haja uma necessidade de regulamentação melhor para evitar distorções, para evitar fraudes? Pode ser que sim, mas eu enxergo que, nesse momento, da forma que está, já vai ser, né? Na verdade, eu acho que nem poderíamos pensar de outra forma, para ser bem sincero. É uma decisão estritamente política. Então, o que o legislador quer hoje? Ele quer ampliar o acesso sem criar barreiras burocráticas. Então, pensar em ligar isso a um critério socioeconômico vai criar justamente essa barreira. E não faria sentido, né, se o objetivo realmente é pensando na condição de cuidador de alguma pessoa atípica, né? O deputado Glaustin, Felipe, ele usou o termo abandono previdenciário, né? Eu entendo como se referindo a essas mães que passam a vida cuidando dos filhos e estão ali exercendo um trabalho não remunerado e chegam à idade mais avançada sem direito à aposentadoria. Na prática, o que é esse abandono previdenciário e você acredita que esse projeto realmente vai mudar esse cenário? Olha, esse é um termo muito interessante, usado pelo deputado. O que ele quis dizer com abandono previdenciário? Eu acredito que ele esteja se referindo à vulnerabilidade de quem deixa o mercado para cuidar do seu filho e logo, né, não consegue contribuir para a Previdência e, se quiser, vai contribuir com aquela alíquota de 20% sobre o salário mínimo. Então, assim, eu não diria um abandono, né, porque há essa possibilidade, mas ela é inviável para quem não tem renda. E qual que é o resultado, né, dessa inviabilidade? Você vai perder a qualidade segurada para essas pessoas,
que elas vão perder o direito à aposentadoria e há muitos benefícios imediatos que a Previdência Social hoje, né, prevê. Então, esse projeto, criando a alíquota reduzida, vai viabilizar, né, apesar de a gente poder discutir que ainda é um valor um pouco alto para pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas pelo menos é um passo para viabilizar a manutenção do vínculo dessas pessoas com a Previdência. Então, se ela se vê no momento de ter que deixar o seu trabalho, de ter que largar o mercado para cuidar exclusivamente do seu filho, isso vai viabilizar, né, que se mantenha esse vínculo. Então, vai garantir uma rede mínima de proteção e vai corrigir um pouco essa distorção histórica. Se eu acho que é algo que realmente vai acabar com esse abandono previdenciário, acho que não. Em um primeiro momento, não. Mas é o caminho que tem que ser seguido naturalmente, e quem sabe no futuro o governo, o legislador possa pensar em melhorar esse projeto, né, com regulações, enfim, com outra legislação, para deixar ainda mais viável para pessoas que realmente não têm como arcar, nem mesmo com a alíquota reduzida. Porque essas continuam desamparadas ainda, né? Ainda não existe nada que as proteja. E se a gente for pensar, então, isso é um projeto de lei hoje, né? Quais que são os próximos passos para que as famílias possam usufruir desse benefício? Olha, esse projeto ele está sendo discutido pelas comissões. Então, se eu não me engano, ele já passou pela Comissão de Direitos Humanos e vai passar por muitas outras para ser analisado e para ser aprovado. Depois que passar por essas comissões, ele vai para a Câmara dos Deputados, sendo aprovado, vai para a sanção do Senado. Então, assim, ainda é um caminho longo. A gente sabe que as coisas andam, né, devagar, realmente, quando a gente fala nos três poderes da federação, mas o que a gente pode realmente fazer nesse momento é esperar. Então, né, eu acredito que até o final do ano, até o ano que vem, esse processo deva andar, as outras comissões devam avaliar o projeto. E quem sabe, né, já em 2026 a gente consiga a sanção pelo Senado. Sim, seria ótimo, né? Apesar de que para quem precisa hoje, 2026 ainda está longe. Mas eu acho que é uma perspectiva que as famílias, é importante que as famílias tenham de tempo, né, de poderem usufruir desses projetos, porque às vezes fica a impressão de que os projetos vão sendo lançados, mas nunca eles conseguem ser vividos na prática, né, no benefício que eles devem trazer. É muito complicado, porque essas famílias que estão passando por condições super difíceis, elas têm uma preocupação, elas têm um imediatismo, né? A situação é aqui e agora. Então, esperar todo esse tempo, todo esse processo, acaba, né, gerando angústia, ansiedade. Então, é normal que as famílias se preocupem, mas, infelizmente, é um processo que a gente tem que aguardar, né? Sim, e nós temos hoje, se a gente for pensar nos dados da PNAD contínua 2022, nós temos cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É muita gente, né? Muita gente precisando de cuidados e muitas delas ao longo de toda a vida, né? E se a gente for pensar nessas mães, por exemplo, que cuidam dos seus filhos, mas que eventualmente a ordem se inverta, elas percam os seus filhos, né? Depois de tantos anos de dedicação integral e que vão viver esse luto e esse desamparo financeiro. O direito, ele tem alguma coisa pensada para garantir esse pós-cuidado? Eu parei a minha vida toda e meu filho se foi, e agora eu não sei mais o que fazer e eu nem tenho mais entrada no mercado de trabalho, né? Sim, não, de fato, uma questão muito interessante que você levantou, muito pouco explorada, tá? Eu vou ser bem sincero que o pós-cuidado hoje, ele não tem nenhuma proteção do direito. Todos os projetos de lei, toda a legislação já existente, ela está voltada durante a fase de cuidado. Então, como a gente pode ajudar esse pai, essa mãe durante o cuidado? E é nisso que o direito tem pensado ultimamente. Então, eu acredito que pensar no pós-cuidado também seja muito essencial, mas por enquanto está sendo ignorado, né? E, de fato, você pensa em alguém que
perde seu filho e que não estava mais inserida no mercado de trabalho, dá uma dificuldade gigantesca de reorganização profissional e financeira também, né? Depois de tantos anos de dedicação à família. Então, assim, apesar de não existirem hoje, né, leis e políticas para o pós-cuidado, eu acredito sim que o direito seja uma ferramenta apta a ajudar nesse sentido. Né? A manutenção do vínculo previdenciário durante o cuidado é um passo, né, que pode ajudar no pós-cuidado, porque a pessoa vai ter contribuído, então ela pode se utilizar de alguns benefícios previdenciários, mas eu acredito também que a gente possa pensar, né, isso, claro, vai depender do Estado, dos nossos políticos hoje em dia, e políticas públicas de transição. Então, como capacitar esses pais? Como recolocar eles no mercado, né? Por que não pensar em incentivos para empresas? Nós já temos hoje incentivos para quem contrata pessoas com deficiência. Por que não incentivos para quem contrate um cuidador atípico, por exemplo, que precisa se reinserir no mercado? Por que não incentivos para contratar quem está fora do mercado há muito tempo, né? Inclusive não pensando só em cuidadores atípicos, mas até pessoas de mais idade, que hoje em dia têm muita dificuldade de se reinserir. Linhas de crédito, enfim, né? São inúmeras coisas que, pensando por cima, seriam possíveis e palpáveis de serem feitas. Depende muito da vontade dos nossos políticos hoje, e a gente sabe que é um lobby muito grande e é uma batalha constante de todas as mães, de todos os pais, para ir atrás desse direito, mas que pouco a pouco tem funcionado, né? Então, eu acredito sim que o direito possa evitar essa segunda vulnerabilidade, que é o momento de reconstruir a vida desses pais e mães. E bem interessante isso que você falou das empresas, né, de olharem para essa população, porque se a gente for pensar, mais de 70% das mães atípicas relatam uma dificuldade extrema, né, de retornar ao mercado de trabalho depois de tantos anos afastadas, né, e você tem aí, dentro da sua experiência, né, no direito empresarial, um contato muito grande com empresas e bastante conhecimento também nessa parte de seguros. Quando você fala do setor privado, você vê possibilidade real deles participarem da proteção dessas mulheres? Você acha que existe alguma possibilidade de se criar uma previdência complementar, algum tipo de seguro direcionado, ou políticas internas que surjam nesse sentido? Olha, é bem legal você ter tocado nesse assunto, porque apesar da minha especialidade ser o direito empresarial, né, eu trabalho no meu dia a dia atendendo empresas e empresários, eu tenho uma proximidade muito grande também, né, com essa questão das famílias atípicas. Não só por atender algumas empresas voltadas, né, a essa população, mas também porque muitos dos meus clientes são ou foram pais e mães atípicos, e muitos também, depois da vida adulta, acabaram descobrindo um diagnóstico, né, que, para surpresa deles, eles nem imaginavam quando eram crianças. E fora isso, eu também tenho, né, essa experiência com seguros, eu também sou sócio de uma corretora em Santo André, a C&C Seguros. E assim, o que eu enxergo hoje, né, tendo esse contato mais próximo, eu acredito que o papel do setor privado, ele é complementar à proteção estatal. Então, assim, as empresas, elas podem pensar em políticas internas melhores para esses pais. Por que você tem que afastar alguém do mercado de trabalho? Por que você não pode pensar em home office, em uma jornada de trabalho um pouco mais flexível, né? Isso tudo hoje está muito próximo da nossa realidade. Licenças, né, estendidas para o cuidado, quando necessário, talvez. Enfim, eu acho que essas são políticas internas que as empresas podem adotar e pensando na questão dos seguros, hoje existem alguns seguros resgatáveis de vida, né, que seria ali um híbrido entre seguro e poupança. Então, além de ter a cobertura, né, de morte, de invalidez, depois de um período ele é resgatável. Então, ele serve como investimento, né? Inclusive, ele é corrigido monetariamente, etc. É uma verdadeira reserva financeira. E tem também questões de seguro como a previdência complementar flexível. Então, ali você pode, né, em algumas seguradoras, fazer alguns aportes menores, né, aportes intermitentes, sem ter aquele compromisso mês a mês de 20% ou até 5% do salário mínimo. Isso é negociado. Então, eu acho que a gente tem que pensar com estratégia, né, no setor privado, no setor público, e ver realmente
como melhorar nessa situação, né? Apesar de existirem algumas ferramentas, eu ainda acho que tem muito espaço para melhoria. Sim, eu acho que é uma área que todos os setores, né, tanto público como privado, precisam ainda pensar bastante e de uma forma mais humana para poder dar uma condição igualitária para todos, né? E se a gente for pensar no Brasil especificamente, do seu ponto de vista, o que você acha que falta para que o Brasil avance ainda mais na construção de um sistema previdenciário que seja mais empático, mais humanizado, focando especialmente nas mulheres cuidadoras? Olha, eu acho que são os mesmos três pilares que eu falei do que poderia ser melhorado no acesso à justiça e à informação. Eu tinha falado de simplificação, de comunicação e de tecnologia com participação social. Quando a gente fala de simplificação, a gente já tem avanços previdenciários, né? Como o aplicativo do meu INSS, que, assim, simplificou muito, mas muito mesmo, a vida de quem tem que conversar, né, com a Previdência. Então, ele ali, você tem na mão, né, diversos serviços sem precisar se dirigir a um balcão, por exemplo, e aguardar horas e horas de fila, às vezes nem ser atendido. Mas, claro, ainda tem a necessidade de maiores políticas de acesso, tá? Quando a gente fala de comunicação, é a mesma coisa que eu falei do direito, do acesso à justiça. A gente precisa simplificar a linguagem, a gente precisa de mais campanhas educativas e parcerias com instituições ligadas a esse tema, né? E, claro, a tecnologia também. Quando a gente fala de previdência e inteligência artificial, hoje a gente consegue que uma inteligência artificial veja na hora se você já cumpriu os requisitos para uma aposentadoria, né, ou como você pode contribuir, em qual regime você poderia entrar. Então, tudo isso ajuda muito para a gente tornar esse sistema mais humano, e a participação ativa de todos os interessados, né, pais, mães, empresas, governo, é o que realmente vai trazer uma mudança, tá? Então, o cuidado é um trabalho hoje com impacto coletivo, né? Eles estão cuidando de pessoas que também vão fomentar a economia, também vão fazer parte da sociedade. Então, a gente precisa de um sistema de proteção mais próximo, inclusive justo, para todas essas pessoas. Sim, isso faz muito sentido. Felipe, olha, eu queria te agradecer muito, né, por você trazer esses pontos que passam, né, pelo seu viés jurídico, mas que não deixam de lado o aspecto humano de toda a situação que está envolvida, né, nessa questão da inclusão e daqueles que cuidam, né, da pessoa com deficiência, né? Então, eu acho que tudo que a gente foi falando aqui hoje vai reforçando como que tanto o direito como a psicologia, eles vão caminhando juntos quando a gente fala em questão de cuidado, justiça e reparação. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo aqui com a gente, e eu acho que essa conversa ajuda a esclarecer muita coisa para as pessoas que estão aí um pouco perdidas em relação aos seus direitos e aquilo que está em andamento. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações, né, relevantes, importantes para essas pessoas e que tenha sido numa linguagem acessível. Porque o direito, ele não é para ser visto como algo distante, como algo complicado, né? Ele pode, e na verdade ele está muito próximo e ele é capaz de ajudar quem realmente precisa. Então a gente tem que realmente parar e entender o direito e construir um sistema mais humano e inclusivo. Então, eu que tenho que agradecer a vocês, ao público, porque é sempre bom poder falar sobre isso. Sim, e importante, né? E você que nos acompanhou também, muito obrigada. E mantenha em mente, as políticas públicas só vão ganhar força quando a sociedade entender o seu valor. Então, precisamos de união para fortalecer essa rede de apoio mesmo às famílias atípicas. Você que quer saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Campinas e Piracicaba. Entre em contato conosco, ou pelo site, ou pelas nossas redes sociais, que estamos lá como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Até a próxima!